Então, olá a todos e todas que nos assistem. Meu nome é César e eu vou ter uma conversa hoje com o Gabriel. Né? Nós dois somos do PET Filosofia da Universidade Federal do Paraná. E, bom, eu particularmente eu tenho alguns desses em filosofia política e o Gabriel também um pouco de interesse em filosofia política, filosofia da ciência. Tem uma pesquisa que relaciona a filosofia e a Umbanda, né, a filosofia no chão do terreiro. E hoje a gente, enfim, queria apenas trocar uma conversa sobre esse tema que, enfim, a gente no RU a gente conversava sobre isso, conversou bastante isso no pátio da reitoria da universidade, né? E Sim. aí a gente ia, enfim, compartilhar isso com outras pessoas, né? Então, obrigado, Gabriel, pela sua disponibilidade. E então, vamos começar, né? Primeiro, Gabriel, eu queria saber, assim, que você definisse para mim, ou que você falasse o que seria a Umbanda, precisamente, se puder. Ok. Só antes de começar, se puder desligar e ligar a tua câmera, porque eu acho que ela deu uma travada. Mas Mas Ah, beleza. enfim, é interessante, a gente estava conversando quarta-feira, então ontem, a gente estava conversando Uhum. com outras pessoas sobre essa entrevista, e você falou sobre que a minha pesquisa era filosofia e Umbanda, e eu não quis corrigir, porque eu achei legal de falar isso agora. Então, assim, no Ah, título da minha pesquisa eu coloquei filosofia no chão de terreiro, porque o ah, terreiro abarca outras coisas que não só a Umbanda, né? Então vai ter os uhum, candomblés, vai ter as umbandas, as encantarias, uhum, N, N movimentos assim que eu vou chamar é, de macumbas, né? E antes de uhum, responder o que é Umbanda exatamente, eu gostaria de dar essa ênfase no que é macumba, porque a gente tem essa uhum. palavra muito, é, como é que eu posso dizer, ela é usada para... Estigmatizada. Ela é uma palavra que tem um teor negativo muitas vezes, né? E Aham, macumba é uma palavra muito interessante porque ela mostra realmente como o terreiro ele tem ele tem muito pano para fazer manga, né, na questão de filosófica, porque macumba você pode traduzir de duas maneiras. Uma das maneiras é dizer que macumba veio da madeira macumba ou do instrumento musical macumba, que é o reco-reco, mas também se você uhum, vê nos Kikongos, na língua Kikongo, tem uma palavra que é kumba, e Kumba é um feiticeiro, mas ao mesmo tempo Kumba é um encantador de palavras, um poeta, né? É alguém que, a partir da uhum, poesia, encanta, ou um feiticeiro. E Macumba, no Kikongo, é tipo plural de feiticeiros, né? Esse prefixo Ma é o plural de Kumba. Então, um Kumba, dois Macumba. E uhum. então, quando a gente fala de filosofia no Eu- chão de terreiro, eu acho interessante falar de macumbas, porque são esses povos, essa variedade de gente, né? E, ah, enfim, ah, e é isso que a minha pesquisa abarca, né? Então, sim, eu falo bastante de moda porque é a minha vivência, mas tem candomblés, tem as encantarias. Enfim, por exemplo, a gente provavelmente vai falar bastante de Exu aqui. E muito da imagem de Exu vem do candomblé, não vem da Umbanda. Então, a ah, vivência que eu tenho com Exu é totalmente diferente. Então, é interessante colocar isso em pauta já de começo. Enfim, respondendo a tua pergunta sobre o que é a Umbanda, eu vou responder isso de uma maneira que me interessou bastante o jeito que me foi respondido e eu gosto de reproduzir coisas que me interessam. Numa das entrevistas com os pais de santos que eu tive, o pai Ednei, eu perguntei para ele é, o, o- que é se fala muito que a Umbanda é uma mistura disso com aquilo, uma mistura de candomblé com espiritismo, com catolicismo, daí tem um pouco de influência islâmica, um pouco de influência oriental, budista, enfim, qualquer tipo de influência que você consiga imaginar.
E daí eu falei assim, o que que faz ela ser uma unidade, não só uma mistura, uma bagunça, né, de coisas, né, um monte de informação acumulada. E daí ele fala que a Umbanda é justamente essa ideia de você ser aberto na tua prática de usar outras ciências. E eu gostei muito dele ter dito ciências, porque a gente tende a entender essas coisas como não ciências, né? Mas são saberes, Uhum, são N saberes que eles têm, né? Então, por exemplo, uhum, toda a questão de cura, toda a questão de propriamente filosófica, questão musical, são todos saberes. Então, acho interessante esse tipo de explicação, dizendo que a Umbanda é, é a boa vontade de você adotar outros saberes. E eu digo isso uhum, porque e você vê isso desde do não da criação, mas da anunciação da Umbanda, com o Zélio de Moraes e com os espíritos que utilizavam da mediunidade dele, né, que é o Caboclo Sete Encruzilhadas e o pai Antônio, que eles uhum, falavam que a Umbanda seria uma religião, né, seria mais eles não falam religião, mais especificamente eles diriam que seria um lugar para todos que quisessem falar seriam ouvidos e todos que quisessem ouvir seriam mais do que bem-vindos. Então, uhum, tem essa questão de ser aberta a informações, seja ela qual for, e também tem muito nela a, a louvação aos orixás, a presença do culto aos ancestrais, e culto aos uhum, ancestrais de N maneiras, né? Então vai ter influências afro, vai ter influências ameríndias, é, uhum, influências orientais, vai ter a presença de ciganos, vai ter presença de um catolicismo específico brasileiro, então o culto às santas uhum, almas, essas coisas assim. sim, sim. Uma coisa que você sempre vai ver no terreiro de Umbanda é batuque, pai de santo, macumba, preto velho, caboclo e herê. Isso você vai ver em todos os terreiros de Umbanda. De resto, é muito Aham, aberto, assim, e faz parte dela ser aberta, né? aham. Um pouco assim sobre essas relações, né? Enfim, de início eu fiz essa pergunta, o que é Umbanda, justamente sabendo que é a sua orientação religiosa, né? Mas também gostaria de discutir um pouco sobre a relação que a Umbanda tem com outras, digamos, linhas religiosas que são próximas. E a gente sabe que no Brasil, pelo menos as duas grandes religiões a Umbanda é brasileira e o Candomblé tem matriz africana, mas ambas, de certa maneira, enfim, têm matriz africana e são as mais conhecidas, né? A Umbanda e o Sim. Candomblé. Eu queria saber qual que seria a diferença precisa, assim, quais que seriam as diferenças mais marcantes entre a Umbanda e o Candomblé? Sim. Então, o candomblé, ah, eu gosto de falar no plural, né? As umbandas e os candomblé são ambos brasileiros, né? Então, o candomblé também, ele tem Aham, influência africana, mas ele é brasileiro. uhum, O que acontece, né? Na, quando né, aqueles povos foram obrigados a vir para cá, no período de colonização e escravidão, o que acontece? Povos de diferentes lugares vieram para cá e eles, a partir de linguagens semelhantes ou não, tentaram organizar algum tipo de conhecimento que eles tinham ancestral, né, vindo da África. Então, e com isso nasce o candomblé. Eu não seria muito. é, Acho que o de França falaria muito melhor que eu sobre candomblé, mas basicamente o candomblé é diretamente um resgate da ancestralidade africana. Então vai ter um culto ao orixá muito semelhante, vai ter um preciosismo com a língua. Então no candomblé eles vão falar língua banto, língua iorubá, enfim, vai ter esse tipo de aprendizado. Por mais que tenha um culto ao ancestral, é muito difícil. O pouco de conhecimento de candomblé que eu tenho, é difícil você ver neles
um, a manifestação de espíritos, né? O que acontece lá é mais manifestação de orixás, que são de outra grandeza ontológica, né? Eles são outros seres, eles não são necessariamente espíritos. Já a Umbanda ela é uma casa de refúgio para todos que são recusados, né? Então, o Marujo na Revolta da Chibata, perdão, o Marujo na Revolta da Chibata, o Malandro, que vai ser o Vadio, o capoeirista, né? Que na época que por muito tempo foi considerado crime de vadiagem, né? Qualquer tipo de batuque, né? Então samba, cultos de batuque, enfim, né? Então esses eram os vadios, os malandros, os povos escravizados, né? Então todos os povos africanos, os malês, os iorubás, os bantus, enfim. Então a diferença entre eles é que o candomblé ele tem um culto bem africano, por mais que ele não seja africano, ele tem essa tendência de resgatar, de querer manter conexão com isso, e a Umbanda Diria traz que o um... candomblé, diria que, diria que o candomblé nasceu no Brasil mesmo, não Não, é isso africano. ele é brasileiro, não existe culto de candomblé na África. Existe culto de Uhum. orixá, mas culto de orixá é Aham. diferente de candomblé. Você pode ter, tem N manifestações diferentes lá. Então, por exemplo, Uhum. e é importante dizer que nem todo candomblé cultua orixá. Tem candomblé que cultua Enkice, tem candomblé que cultua Vodum, depende de que nação aquele candomblé é. Então tem candomblé Queto, candomblé Nagô, candomblé Banto, então vai depender muito. Até isso é diferente, por isso que eu gosto de falar no plural, por isso que eu gosto de falar umbandas e candomblés, porque cada, Uhum. cada casa é uma casa, cada nação de candomblé é uma nação diferente. Aham. Mas o que eu tava falando da Umbanda é que eu esqueci também. Mas enfim, continue. Mas eu acho interessante você falar que existem várias umbandas e vários candomblés, porque isso ocorre em quase não todas, mas em várias religiões, né? E o catolicismo é um grande exemplo disso, né? Enfim, a partir de um certo momento da história, é, houveram houveram certos movimentos religiosos que propuseram transformações no interior do catolicismo e o catolicismo foi, por assim dizer, cooptando esses movimentos e acabou sendo uma religião bastante consideravelmente plural hoje, né? Uhum. E né, com várias ramificações. Agora eu queria fazer uma pergunta, né, das aproximações e dos distanciamentos da Umbanda em relação ao catolicismo, porque a gente sabe que foi uma religião, a Umbanda foi uma religião é, criada, digamos, criada no sincretismo, né, e Uhum. tem alguns elementos do catolicismo. Qual que seria os distanciamentos e as aproximações entre essas duas religiões? É, pra, é, como é que eu posso dizer isso? O Luiz Antônio Simas, ele escreve um livro que é O Fogo no Mato, que eu tô lendo. Tô com ele aqui, por isso que eu apontei. Fogo no Mato. Ele Uhum. tem uma coisa que ele fala que o conhecimento ocidental ele tem uma mania de afastar tudo aquilo que está no limite do conhecimento dele e considerar aquilo como subalterno, como inferior. Então, por exemplo, você se estranha de ouvir que dentro de um terreiro tem ciência, porque ciência é dentro do método científico que eu conheço. Então, você tem essa tendência de afastar, né? Você tem uma tendência de deixar como subalterno. E por isso acaba omitindo certas partes da história, né? Então, quando as macumbas e, consequentemente, a Umbanda resgata esse tipo de ancestralidade, de conhecimento, de história, e daí vai ser do povo afro, vai ser do povo ameríndio, enfim, de tudo que é tipo de povo que esteve aqui no Brasil, quando ele faz isso, ele só vai achar cacos, né? Então a Umbanda, ela as macumbas em geral, mas a Umbanda, eu sinto bastante na minha vivência, ela é um apanhado de cacos, né? Ela
várias coisas de vários lugares para formar uma imagem só. Então, sim, Uhum. você poderia dizer que tem uma influência católica, mas é muito difícil você dizer que não existe uma religião que não tem influência numa outra. O Uhum. catolicismo tem influência de outras crenças, o catolicismo tem muita força do paganismo romano, paganismo grego. Dependendo do Uhum. lugar que ele vai ter influência com aquilo. Então, por exemplo, cada lugar onde ele foi, ele teve uma imagem de Maria que era semelhante a uma deusa pagã. Enfim, N questões desse gênero, né? Sim, sim. Então, assim, sim, a Umbanda tem a sua imagem de sincretismo, mas não tem religião que não tem. Assim, algumas são mais veladas com Sim. isso. Mas a Umbanda fala abertamente desse sincretismo que ela sofre, eu acredito por dois motivos bem específicos. Ela fala abertamente do sincretismo porque isso faz parte da história de opressão dela, né? Então, enquanto você estivesse louvando Uhum. um santo branco, então São Sebastião, Santa Clara, Nossa Senhora da Conceição, São Jerônimo, enquanto você estivesse louvando esses santos, São Jorge, enfim, você teria um culto mais tranquilo, você não teria o seu, o seu culto sendo interferido, né? Mas então foi mais por é, ser obrigado a se manter dentro da crença do que realmente. Dentro da crença não, mas dentro do normal, dentro do que deveria ser, né? É mais nesse sentido de você estar sendo obrigado a ficar dentro dessa caixa de crenças do que realmente acreditar nisso, né? Então, por exemplo, por mais que se você vá num terreiro, você vai olhar lá no altar a imagem de São Jorge, o umbandista sabe que o São Jorge ali é um símbolo, né? É, é cultuado ali na imagem de São Jorge algum, é outra coisa. Mas historicamente se manteve. E outro Uhum. motivo que eu sinto é a continuação disso, né? Porque quando as macumbas são espremidas dentro dessa caixa, acaba. Como é que eu posso dizer? Fugiu essa palavra. Mas acaba transbordando dessa caixa muita coisa. Essas coisas saem pelas Uhum. frestas. E Uhum. esse é o segredo da sobrevivência das macumbas. Elas escapam pelas frestas. Então, você pode ver em lugares onde é mais forte a influência das religiões afro-brasileiras, dentro de igrejas católicas se baixa santo. Então, por exemplo, lá na Bahia tem a matinada de São Jorge, que daí faz toda uma lavagem na igreja, tudo, e é um momento em que os candomblecistas e a igreja católica comemoram uma festa junto. E é comum você ver alguém virar santo lá dentro da igreja. Então Uhum. isso faz parte, tipo, tem o santo ali pelo, por um motivo de a gente está sendo obrigado a isso e a gente vai moldar isso a nosso favor. Outras coisas. É complicado se dizer que tem outras coisas parecidas. Tem alguns matrimônios na Umbanda, né? Então tem casamento, batizado, mas é tudo ressignificado, é justamente nesse sentido de transbordar e sair pelas frestas. A gente faz do jeito que. É aquela frase, né? Para inglês ver, é para o católico ver. Ele vai ver, vai achar que mas os significados são diferentes. O batizado para um bandista é Uhum. diferente, o casamento para um bandista é diferente. Então, tem aproximações, mas se você pensar, eu poderia aproximar uma banda com qualquer coisa. Uhum. É, bom, fazendo um pequeno deslocamento da nossa conversa, eu queria saber o que te fez se interessar pela filosofia e se houve alguma influência, novamente essa palavra, se houve uma influência da religião, né, da sua religião, para o seu interesse com a filosofia. Bom, eu tive a sorte de, durante a minha formação no escolar, eu tive a sorte de ter professores que me levaram para o caminho da filosofia de maneira muito natural, né? Então, Uhum. eu participei de bastantes eventos de filosofia. Eu fui para Bento Gonçalves fazer uma Olimpíada de Filosofia no meu primeiro ano do ensino médio. E no meu último ano no ensino médio, quase saindo do ensino médio já,
tipo, era setembro, outubro, alguma coisa assim, eu fui na Universidade Federal do Paraná apresentar um trabalho no Unicef. Aham, sim. Então, quando eu estava saindo do ensino médio, eu já estava entrando na faculdade, estava sendo um movimento bem orgânico, né? Eu não saberia dizer o que Uhum, instalou, assim, é isso. Mas, organicamente, eu sim, fui chegando lá. E, sim, sim. e sobre se o terreiro influencia muito. Na minha Sim. pesquisa, eu tenho o orientador Marco Antônio Valentim, né, dentro da academia, mas fora da academia, eu tenho outro orientador, que é o seu Exu Meia-Noite. Tudo que eu preciso fazer, Uhum, eu vou lá conversar com ele. E ele é o meu sim. orientador. E para você ter noção Aham, como realmente não tem como separar a filosofia de terreiro, na minha opinião, acontecem coisas que para você aprender dentro da Umbanda, ou de qualquer religião desse teor mais afro-brasileiro, acontece uma coisa que você faz antes de saber, né? Você não aprende e depois faz. Você faz e na prática você vai aprendendo. Por isso que se diz que você não pode aprender sobre o orixá lendo. Você aprende com o orixá dançando com ele. E é uhum, verdade, você vai vendo as coisas acontecendo. Então, durante, durante minha estadia, digamos assim, nos terreiros, aconteceu muita coisa para mim que até hoje eu tenho vontade de responder filosoficamente. Então, por exemplo, eu lembro do uhum, meu padrinho, que é uma entidade, conversando comigo, e uhum. eu não lembro como é que chegou nesse ponto que eu falei assim: mas é que o senhor tá morto, o senhor é um espírito. E daí ele deu risada e falou assim: vocês têm mania de dizer que a gente tá morto, mas na verdade a gente está mais que vivo. Eu falei assim, putz, isso é Uhum. uma categoria filosófica maravilhosa, um mais que vivo. O que é uma entidade mais que viva? Aham, E, sim. e outra coisa mais acadêmica, mais canônica, digamos assim, dentro da filosofia, quando eu falei para o seu Meia-Noite que eu precisava de ajuda, e eu gostaria de ter, né, alguém me orientando espiritualmente, né, sendo meu orientador do lado de lá, ele logo falou que sim e tudo mais. E durante, né, a nossa conversa, ele falou assim: mas ó, a gente tem um combinado. Se você for fazer um trabalho sobre Umbanda e citar a gente, e citar os terreiros, você vai ter que fazer também o movimento contrário. Eu quero que você fale sobre Marx e Hegel. Ainda não cheguei lá, mas Boa. ele me mandou. Então, veja, um Exu me mandou estudar Marx e Hegel. Algum dia eu vou ter que sentar e fazer Olha isso. só. Mas, então, Que não tem. acordo, hein? É, tanto que toda vez que eu me refiro ao meia-noite em certos pontos, eu falo que é o Exu mais marxista hegeliano que eu conheço. Mas não tem como Aham, separar filosofia de Umbanda por N motivos. Por exemplo, você vai pegar a teoria do Descartes, do penso logo existo, que é uma teoria que vai dividir um uhum, pouco, né? O cógito divide a intelectualidade do corpo, né? O corpo sim, tende a desobedecer a mente, é uma coisa, né? É como se fosse um gigante, igual a gente estava falando da psicanálise do gigante com um cego dirigindo, tem essa tendência do corpo ter a uhum, mente dirigindo, né? E na Umbanda e uhum, nas macumbas, perdão, tô falando bastante de Umbanda, mas nas macumbas tem uma tendência diferente, uma tendência integral, né? Então, por exemplo, enquanto o Descartes fala penso, logo existo, nas macumbas você pode ouvir eu toco, logo existo, eu batuco, logo existo, eu incorporo, mas eu existo, eu danço, mas eu existo. Então tem uma questão de corporeidade, uma questão de alteridade, porque você necessita do outro. Então, por exemplo, o Luiz Antônio Simas ele tem uma frase que diz: eles tocam, se eles não tocam, nós não somos. E esse eles são os atabaques, né, os tambores. Então, se os tambores não tocam, e são eles que regem, eles que contam histórias, sem dizer palavras, né? Se eles não tocam, nós não somos. A gente não existe. A gente necessita deles para os nossos corpos se movimentarem, criarem um novo e, enfim, a vida se manter, né? Manutenção da vida a partir uhum, dos toques. Então você vê, você consegue conversar com Descartes numa simples observação sobre musicalidade na Umbanda. Ou,
enfim, em qualquer lugar que tenha tabaco. Você pode ver, enfim, você pode conversar bastante com a teoria do Luduenha, que fala bastante sobre espírito e política. Aliás, eu já fiz 2 Uhum, apresentações na Universidade Federal do Paraná sobre isso, né? Sobre como o espírito interage diretamente na política, que é a tese do uhum, segundo livro do Luduenha da série da Comunidade dos Espectros, né? Enfim, uhum. N coisas que acontecem, né? Que ligam os terreiros com filosofia. Sim. Enfim, sobre essa relação mesma entre os terreiros, as umbandas e a filosofia, me chamou muita atenção, né, o fato de você ter dito que a entidade disse para você estudar Marx e Hegel, considerando que Marx é um ateu, né, e Hegel é um Sim, cristão. E, enfim, se a gente olha para a história da filosofia, enfim, a gente tem os gregos que são, né, pagãos, né, que enfim, têm sim, as suas crenças em vários deuses, tem toda uma história do cristianismo, e você tem, a partir do século XIX, vários ateus pululando, né? E aí, eu, enfim, queria perguntar, assim, sobre, um pouco mais, né, sobre a relação entre os terreiros ou as umbandas e a filosofia, no que toca justamente essa junção entre, digamos, por exemplo, o pensamento de Marx, que é ateu, o pensamento de certos filósofos que são ateus, sim, e o pensamento religioso, né, dos terreiros. Tipo, você veria é, certas discordâncias, provavelmente você veria várias discordâncias, assim, mas me parece que você vê muito mais convergências, né, do que divergências entre essas duas sim. coisas. É, ah, desculpa se eu falar muito do livro do Luiz Antônio Simas, é porque eu tô com Não? ele muito fresco na cabeça. Hum, Eu peguei ele hoje pela primeira vez e li quase ele inteiro antes da nossa hum, entrevista. Então eu tô com ele fresco. sim, Ele faz referência a uma história da tradição do candomblé que é muito interessante, que é do Orixá Exu, nessa história diz que ele tinha uma fome incomensurável. E ele comeu tudo. Ele comeu o mundo. E uhum, depois ele vomitou isso. E quando ele vomita aquilo processado, né? Ele vomita aquilo é, transformado. Então, as ciências encantadas, que é o que o Luiz Antônio Simas fala, que é sobre esses saberes que as macumbas produzem, né? Em vez de ele chamar isso de ciências humanas, ele chama isso de ciências encantadas. Então, essas ciências encantadas, elas fazem esse mesmo processo dessa história de Exu. Elas envolvem vários conhecimentos e vomitam aquilo diferente. O processo que eu falei aqui para você do Descartes é justamente isso. Você vai pegar o Descartes, vai digerir ele e vai adaptá-lo com outros conhecimentos. Não, uhum, e essas ciências encantadas, e consequentemente a produção de saberes das macumbas, não tem uma tendência de dizer uma verdade absoluta, né? A verdade com letra maiúscula, igual em algumas outras crenças. Não existe essa tendência. A gente não existe na macumba a vontade de provar o que é certo. E várias uhum, histórias de candomblé contam isso. E isso é bem a imagem de Exu. O Exu ele nunca traz a verdade absoluta. Ele traz a encruzilhada, ele traz a dúvida, ele traz o novo, ele traz o Exu é o senhor do vazio, e o vazio não é ausência de corpos, mas é excesso de corpos na sua potência, né? O vazio pode ser todos os corpos e nenhum corpo ao mesmo tempo. E é nesse sentido, é nesse sentido que a gente trabalha ciências encantadas. Não existe uma verdade. Tem uma história que Exu tá andando na rua e ele tá com um chapéu que de um lado é preto, de outro é vermelho, e daí 2 pessoas veem ele andando. E essas pessoas começam a discutir, porque eles falam assim, não, você viu aquele homem estranho de chapéu verde, de chapéu vermelho? E do outro, não, mas eu vi um cara de chapéu preto. Ele, não, é o mesmo cara, só que de chapéu vermelho. E eles ficam brigando. E isso não é uma tendência relativista, de, tipo, dependendo do seu ponto de vista vai estar certo. Não, é que é uma necessidade de diálogo. É uma necessidade de não tem verdade. A gente necessita do outro. Nunca.
nessas crenças, nas macumbas, nunca é dado as coisas certas. Elas nunca são, elas são sempre inacabadas e sempre necessitam de diálogo. Eu não lembro porque que eu entrei nisso, eu abri muitos parênteses disso, eu me perdi. Mas enfim, não produz verdade, né? Ela produz essa ideia do Exu produzir vazio, né? Ela produz potência de várias respostas. Ela não anula nenhuma. Ela presta atenção nas exceções. Sim. Essa questão da verdade acho que é muito mais interessante analisar ela justamente nas religiões de matriz africanas do que nas religiões tradicionais que a gente tem, né? Enfim, no cristianismo, também de certa maneira no islamismo, que enfim, parece que tem um apego maior a uma única verdade, etc, etc. E enfim, fazendo uma pergunta um pouco relacionada a isso, você provavelmente já sofreu preconceitos, né, por ser da Umbanda, e eu queria, enfim, e esses preconceitos, obviamente, frequentemente surgem a partir da ideia de que existe uma verdade, que essa crença religiosa, essa orientação religiosa, ela, enfim, não se adequa a essa verdade única, etc, etc. Eu queria saber, assim, que tipos de situação te deixaram ou ainda deixam você triste ou indignado no que concerne a esses preconceitos que muito frequentemente estão relacionados à noção de que existe uma verdade, que essas religiões estão contra essa única verdade. Muita coisa entristece, né? O meu pai de santo, ele tem uma frase, o pai Ednei, ele tem uma frase que eu gosto, que ele diz que hoje em dia a intolerância é uma coisa. Digamos assim, se fôssemos comparar intolerância com homicídio, hoje em dia você não pode dizer que existe homicídio culposo, porque nesse sentido de intolerância, porque se você é intolerante é porque você não quis buscar essa informação. Você pode achar essa informação fácil, você só não quis. Então, eu acho que hoje em dia a sociedade é muito múltipla para você não querer saber sobre. Não querer saber, né? Mas você não ter um mínimo de contato para saber alguma coisa sobre, né? Então, por exemplo, assim, é muito comum a gente ver essa associação do Exu com o demônio, a pombagira com a vagabunda, com a prostituta. E isso, para as macumbas, a gente consegue ver esse movimento, por que acontece, porque eles são, igual diria o Apple, eles são portadores do negativo. Eles são pessoas que, por exemplo, a pombagira, ela tem nela essa imagem de liderança. Ela é uma mulher líder. Ela é uma mulher que não é submissa, é uma mulher que se impõe, é uma mulher que não precisa casar, é uma mulher que sozinha se vira. Enfim, entre outras N coisas, né? Depende de cada pombagira tem a sua peculiaridade. Mas todas elas são mulheres líderes, são mulheres fortes, que usam roupas bonitas, exuberantes, que usam da sua beleza a seu favor. E isso, para nossa sociedade, é um problema, né? Principalmente no começo das religiões afro, no começo das manifestações das pombagiras, mais ainda, hoje ainda, mas naquela época mais ainda. Então, é muito forte para alguém que tem isso dentro da imagética que a pessoa tem de sociedade, ter uma pessoa que é certo, uma mulher ser submissa, recatada e do lar, né? E quando ele vê, tem uma religião que tem uma mulher líder que se veste de saia cheia de babados, colorida, vermelha e preta, que gargalha alto, que fala o que quer. Então, isso assusta. Mas o assustar é justamente aí que está o problema. Não deveria assustar. Por que assusta? Tem um problema aí. E, enfim, e sobre essa questão de pombagira, depois você conhece pombagira, tem uma frase que faz muito sentido. Na categoria do belo, existe o
o ideal do belo, né? Igual falou Platão, né? Tem o ideal do belo e acima disso tem a pombagira no terreiro. Não existe coisa mais linda do que ver uma pombagira dançando no terreiro. Então, é isso que assusta, né? Ela é bonita e sabe que é bonita. Ela usa isso a favor dela. E essa, É, e, e essa ideia do Exu ser demônio também tem isso, dele saber o que ele pode e o que ele não pode. E ele faz isso a favor dele. Ele tem os seus limites, ele tem regras, ele não é uma pessoa que vai. é, Enfim, ele faz bagunça porque é a partir do caos, né, a partir do nada, que se gera coisas novas, né? Mas é tudo organizado, é uma bagunça organizada. E, mas essa questão de associar o Exu com o demônio é uma questão que entristece bastante, porque é uma questão complicada. É tipo, quantas vezes a gente vê igrejas evangélicas dizendo que estão tirando Exu do corpo das pessoas? Isso é complicado. E dentro do Brasil tem eu aquela. faria, Diga. eu faria uma questão precisamente nessa via, assim, que, enfim, você já falou que é possível, perfeitamente possível, haver convergência entre essas religiões de matriz afro e outras religiões, né, o catolicismo, por exemplo, mas existem certas religiões, enfim, certas denominações, sobretudo o movimento pentecostal, o movimento evangélico no Brasil, que tem essas tendências super agressivas, né, de intolerância, etc, etc. E Aham. eu queria saber, assim, se você acha que é possível haver uma harmonia plena entre todas as religiões, ou se você acha que existem algumas religiões que, por assim dizer, não têm salvação, né? Por exemplo, essas religiões que se recusam em entrar em harmonia com as demais. Olha, religião é só uma estrutura, né? Então, assim, o Hum, problema não é a religião, o problema é a pessoa que está dentro dela. Então, hum, sinceramente, eu responderia facilmente que sim, porque religião pentecostal, o braço pentecostal dos evangélicos, o braço batista dos evangélicos, é um braço que veio da cultura negra americana, né, estadunidense. Então tem sim ligação, ela tem uma questão parecida, só que hum, ela foi mobilizada aqui no Brasil e também mais para frente nos Estados Unidos, a origem foi negra, mas mais para frente nos Estados Unidos também essas lideranças tiveram esse comportamento parecido com o brasileiro, né? De hum, associar outras religiões com o que é errado, associar, enfim, o que a gente já conhece. Eu acho que isso é humano, eu acho que isso não é da religião. A religião é simplesmente uma ferramenta. Então, eu acho hum. que é sim e não. Essa pergunta é meio difícil de responder no sentido de não ter resposta, porque sim, todas as religiões Sabe, podem conviver. O problema é quem está dentro dela. isso me lembra muito uma discussão que o Foucault faz em relação ao islamismo, né, em relação à Revolução Iraniana de 1978, 78, 79. Hum, É, nessa revolução, digamos assim, houve uma revolta, né, no ano de 1978, e aí essa revolta tinha uma pegada religiosa muito forte, né, no Irã, que é um país com maioria xiita, e essa revolução tinha uma pegada religiosa, e aí o Foucault estava lá como jornalista e falou sobre como uma espiritualidade política, né, que haveria no interior do Islã e que o Islã conteria em si certos elementos que seriam opostos a qualquer tipo de tirania, a tipos de tirania, né? E uhum, aí, enfim, houve um resultado, digamos, negativo em relação a essa revolta, né? Em 1979, o, o Khomeini, que estava exilado e que, enfim, voltou, tomou o poder e instalou uma ditadura.
e aí meio que contradisse o que era esperado daquela revolta que, digamos, tinha uma vontade de horizontalização, uma vontade de democratização, ainda que no interior da crença islâmica. É, enfim, daí, obviamente, vários críticos se colocaram contra Foucault, né, disse que ele estava apoiando uma ditadura, etc, etc, mas não, ele dizia que, na verdade, não era isso, né, que houve uma espiritualidade política e que o Islã tinha um histórico de revoltas, de lutas, etc. É justamente esse debate, essa questão entre a religião ser estruturalmente, digamos, tirânica, ou dá possibilidades para tirania, ou dá possibilidades para intolerância em relação a outras religiões, e, por Sim. outro lado, não, a religião ser possível que ela, é, que ela seja mais aberta, que ela seja mais horizontal, etc, etc, né? Enfim, é uma questão, acho, bastante interessante também. Agora, eu queria entrar um pouquinho digamos assim, perguntas de ordem mais teológica, não sei se eu posso usar essa palavra, Ah, mas sobre aspectos propriamente doutrinais, assim, da Umbanda, que é, enfim, a sua, sua religião, sua orientação religiosa. Eu falava agora há pouco sobre salvação, né, salvação das religiões, e eu queria saber se existe essa ideia de salvação na Umbanda, né, assim como existe, né, no catolicismo, né, salvação destes, castigo daqueles, reencarnação, eternidade, etc. não, eu acho que não tem salvação. Eu acho que é muito mais complexo, porque a encarnação, a gente tem uma, por a gente estar vivendo essa vida, a gente tem uma ideia de que quando a gente encarna que falece, lá é um período muito mais curto que aqui. Mas eu sinto que Uhum, lá existe muito mais oportunidades do lado de lá, né? No mundo espiritual. uhum, Então, quando você falece, quando você desencarna, né? Você se desvincula do corpo material, você tem muito mais possibilidades. E essas possibilidades podem ser tanto negativas quanto positivas. Então, eu não acredito que exista uma salvação, porque isso implicaria que quando eu falecesse, acabaria, né? Quando na verdade não, uhum, continua. E eu posso voltar, eu posso ficar lá pelo resto da eternidade, eu posso ficar indo e voltando por muito tempo, eu posso nunca vir para o mundo material, tem espíritos que nunca vieram para o mundo material, então uhum, eu não acredito que tenha salvação, eu acredito que você tem escolhas, tanto aqui quanto lá. Tudo que eu aprendo assim na questão de macumbas, dentro do terreiro, na Umbanda, o que eu aprendo é que quando você quer ser alguma coisa, nada é você ser, você nunca é alguma coisa. Você tem que estar constantemente afirmando isso. Então você nunca é família, você tem que ficar 100% do tempo afirmando que você é família. Você nunca é 100% do tempo um bandista. Você tem que estar 100% do tempo afirmando que você é um bandista. Da mesma maneira que quando você uhum, falece, você nunca vai ser um espírito bom. Você tem que estar 100% do tempo afirmando essa bondade. E bondade aqui eu uhum, gosto de desvencilhar da ideia cristã de bondade. Eu gosto de imaginar que é uma questão muito mais social. Que vai ser uhum, uhum, uma corrente cristã também, mas é que eu não gosto eu gosto de desvencilhar do cristianismo porque o cristianismo tem o pecado, né? E não uhum, existe esse tipo de coisa, né? Não tem pecado dentro das religiões afro. Existe culpa, existe consequência, né? Então você não uhum, é penalizado por um pecado. Você faz alguma coisa e essa coisa tem uma reação, isso é comum. Tanto coisas boas quanto ruins. Se você fizer alguma coisa, ela vai ter reação. Se eu te xingar agora, você vai reagir de alguma maneira. Então não é um pecado, é uhum, uma reação tua. E sim, sim, então eu acredito que é assim que funciona. Quando você falece, é, você pode ter sido uma pessoa ruim do lado de cá e mudar muito do lado de lá por ter uma revelação, né? Por ter falecido e ver como é que é do lado de lá. E você resolve mudar. E daí você
começa a afirmar 100% do tempo que você quer ajudar. E é isso que é a bondade, né? Você essa necessidade de ajudar a comunidade, né? Então, por exemplo, esse é o motivo do porquê que as entidades voltam, né? Por que a pessoa falece e continua incorporando para conversar com a gente? Porque eles têm essa necessidade de auxiliar a comunidade. Então, eles criam projetos de caridade para a gente fazer, eles fazem consultas conosco para questões emocionais, eles nos ensinam a ver o mundo de uma maneira encantada e, a partir disso, praticar algum tipo de magia, praticar algum tipo de encantamento. Então, tem esse retorno, né? Da mesma maneira que tem esse retorno na filosofia platônica, né, no mito da caverna, que quando você descobre algo, quando você sai da caverna e tem a revelação, o filósofo é aquele que se vê no compromisso de voltar e avisar que tem algo lá fora, né? É a mesma coisa eles têm esse ímpeto, né, de voltar. Então, Existe uma lei, como- existe uma leitura no, né, da República do Platão que é que assim que é, digamos, uma leitura tradicional e um pouco relacionada ao que você estava falando agora há pouco sobre a existência, né, de dois mundos, né, um mundo, digamos, terreno e um mundo das ideias, digamos, uma certa dualidade entre mundos. É uma leitura, enfim, que não, nem todos concordam com ela, sim. mas eu queria fazer uma pergunta nessa direção de, né, você está falando da possibilidade de você ir para um outro lugar e aí voltar depois e ir novamente. Existe uma dualidade entre mundos assim ou como é que isso funcionaria? Existiria um mundo material e um mundo espiritual e enfim, Uhum. como que seria mais ou menos isso? Bati na mesa. Eu fiz essa pergunta para os pais de Santos também, e o pai Caetano teve uma resposta muito boa, porque mostra justamente essa proximidade, mas ao mesmo tempo é uma discordância com Platão, né? Então ele fala assim que ele não dá para ver o mundo espiritual das religiões afro e das macumbas como um outro mundo, né? Então você não pode ver como dois mundos, porque necessariamente você está vendo uma separação. Você necessariamente entende como isso é um mundo, tem um limite e é o outro mundo. Quando na verdade não é bem assim, eles são muito interligados, eles são próximos, eles não são outros mundos, né? Então, por exemplo, assim, Uhum. eu concordaria muito mais nesse sentido, se a gente for para ligar com alguma filosofia antiga, eu concordaria muito mais com o Lucrécio, que ele vê uma materialidade na espiritualidade. Ele vê que são só maneiras diferentes dos corpos primeiros, né? Que é uma maneira com que ele fala que seria comparado aos átomos, né? Não é os átomos, mas é Uhum. parecido com a ideia de átomos, né? Os corpos primeiros. Então o Lucrécio tem essa ideia de que o espírito é só uma organização diferente, né? Dos corpos primeiros. E eu Uhum. consigo ver muito isso na Umbanda, porque é muito interligado as coisas. Você não vê. Não é asséptico o mundo espiritual, ele é sujo, ele é terroso. Sujo no sentido de que ele é feito de terra, ele é terrano, ele é ligado com a natureza, ele é ligado com o corpo. Muitas das práticas de encantamento são ligadas com o corpo. Então, por exemplo, assim, não na Umbanda, mas nas encantarias, tem muito espírito que não falece, né? Ele se encanta, ele vai para o mundo espiritual sem falecer. Então, Uhum. essas pessoas que se encantam, elas necessariamente se fundem com alguma coisa material. Então, por exemplo, a Jandira, se eu não me engano, é Jandira o nome dela. Enfim, tem uma imagem encantada que é uma pessoa da nobreza turca, que é uma imagem que tem na encantaria, agora me fugiu o nome dela, mas ela é uma pessoa que quando se encantou, ela se fundiu com a imagem da flor de laranjeira. E tem entidades Uhum. ameríndias que quando elas se encantam, não falecem, né? Quando elas se encantam, elas se fundem com coisas também, com o rio, com plantas específicas, com flores.
Enfim, uhum, o Luiz Antônio Simas, numa palestra dele, ele faz referência a uma entidade que se manifestava na mãe dele, que tinha se encantado numa flor específica, só que eu não vou lembrar porque ele fala num nome indígena e é um nome bem longo, então não vou lembrar. uhum, Mas, então, esse mundo espiritual tem essa ligação, assim, ele não é uma coisa à parte, né? Ele tá junto. A única diferença é como essa materialidade se organiza, né? Isso é uma coisa que eu queria sentar, o Marco também falou que queria sentar e ver isso, justamente essa questão de como funciona isso, né? O mundo espiritual ter a sua materialidade. Como que isso uhum, acontece? sim. É, queria fazer uma pergunta ainda, né, relacionada a essa semidivisão, digamos assim. Eu lembro que uma vez eu fui criado no catolicismo, Uhum. mas depois, enfim, me desprendi do catolicismo. Aham. E eu me lembro que na catequese, fiz todo o processo da catequese. Uma vez o catequista disse assim para as crianças, né? Eu era tudo criança. E aí ele disse, estava falando sobre a economia dos pecados, né, da salvação e, Aham. consequentemente, dos pecados, né? E aí falou também do inferno, né? Que o inferno seria esse lugar terrível que é, que de fogo, de chamas e de fogo assim, de um fogo que é muito pior do que esse que a gente sente hoje e mais do que isso, um fogo eterno, né? Então ele Aham. estava falando basicamente da economia dos pecados, né? E aí, né, que se você morrer com um pecado mortal, você tá, nossa, já era, né? E aí, enfim, colocando um medo nas crianças, assim. Eu queria fazer uma perguntinha que, enfim, você falou um pouco, né, da questão do pecado, que não existe pecado na, nas, na, nessas religiões de matriz africana, nas macumbas. Você falou que existe mais uma ideia de relação entre culpa ou de ato e consequência. É, eu queria saber se, assim, me parece que existe então, né, nessas religiões, é, ou melhor, que não existe uma definição precisa das relações, digamos, causa e consequência, né, de ato e consequência de ato, assim como existe no cristianismo. Né? No cristianismo a gente tem certas ações que, digamos, jogam você para um certo lugar, né? Ou você vai para o purgatório, ou você vai para o inferno direto, etc, etc. Como que você veria assim essa relação entre atos e consequências? Haveria algo mais específico, algo mais definido, ou é algo muito singular de cada acontecimento? Assim, nessa economia de, de, de como posso dizer, atos e consequências, né? Positivos quanto negativos. É meio complicado, porque eu sinto muito que cada caso é um caso. Mas uma coisa é certa, a ideia de que tudo que você faz retorna na mesma grandeza, né? É essa a lógica. Só que essa questão Uhum, de causa e consequência, ela não necessariamente respeita a temporalidade. Então não vai ser instantâneo e não necessariamente vem uhum, depois. É, pode acontecer alguma coisa antes, eu não sei. Eu arriscaria dizer isso. E eu uhum, arrisco uhum, dizendo isso citando uma das frases mais famosas de definição do Orixá Exu, né? Que é Exu uhum, mata um pássaro ontem com a pedra que ele atirou hoje. Então, às vezes a causa e uhum, consequência, magicamente dizendo, né? Provavelmente nas vivências não, mas magicamente dizendo, eu arriscaria até dizer que causa e consequência não necessariamente implicam temporalidade. uhum, Mas a ideia é que seja a atuação recebe uma reação de mesma grandeza, que também vai ser muito parecido com a ideia de contrapredação na, nos livros do Davi Copenau, do, aquele texto sobre os Runicuin. Então, existe essa
contra a predação, né? Você faz uma ação e ela tem um peso, ela tem uma consequência. Então, por exemplo, é muito difícil você ver um umbandista falando. A gente tá falando aqui por questões de categorias filosóficas, mas é muito difícil você ver um umbandista falando a palavra demônio, coisa desse gênero. Uhum, Porque ele sabe que tem um preço mexer com isso. Então, assim, se você uhum, quer ficar demonizando o outro, pode fazer, mas isso tem um preço. Tem a crença brasileira de guardar o diabo na garrafa, né? uhum, uhum, E quando você guarda o diabo na garrafa, a ideia é que o diabo fica manso, ele te faz favores, né? Porque você prendeu ele. Então você vai ser uma pessoa bem afortunada porque você tem um diabo na garrafa. Só que isso tem um preço. A hora que você falecer, esse diabo vai sair da garrafa e você vai ser obrigado a viver eternamente com ele no inferno. Isso é crença cristã brasileira. Então, assim, a gente não mexe com esse tipo de coisa, porque a gente sabe o preço. Então, enquanto crenças demonizam as outras crenças e querem expurgar, aprisionar, a gente tem essa tendência de se a gente tem essa ideia de Exu é o demônio e daí a gente quer expurgar e aprisionar, a macumba tem a ideia de se ele é o demônio, vamos libertar ele, eu não quero ficar com isso comigo, uhum, uhum. vai para outro lugar, Sim. eu não tenho que me meter com isso. Então tudo tem seu preço, tudo tem sua consequência. E quando eu Uhum, falo culpa, tipo, é mais uma ideia de arrependimento, tipo, eu errei, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Isso que a macumba é assim, você está em constante tentativa de melhora, você está em constante aprendizado, você nunca sabe tudo e por isso você tem que ser humilde bastante para sempre ter a dúvida. E, tipo, tô fazendo certo? Não, acho que não, acho que eu posso fazer um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais sempre aprimorar, né? Isso é essa ideia de culpa, né? Esse arrependimento, tipo, eu errei, eu preciso melhorar. uhum. E sobre esses nomes que se dão às entidades, né? Você, assim, é, demônio, vocês, enfim, não é melhor não mexer, mas tem o Exu, tem o Orixá, tem a entidade. Eu queria saber um pouco das diferenças entre Tá bom. esses nomes, né? Assim, a gente tem uma entidade, só que uma entidade não é necessariamente um Exu, né? É que, Sim, perdão, não é necessariamente um Orixá, né? Qual que seria as diferenças sim. enfim, dessas diferentes entidades espirituais? Enfim. Aham. Tá. Então tem, por exemplo, assim, digamos, você falece, você é um espírito, certo? Você é um espírito. Você faleceu, você é um espírito. Esse espírito ele tem a oportunidade de voltar num terreiro de Umbanda. Para ele voltar, ele precisa ter algumas características em alguma das vidas passadas dele. E daí, quando ele entra no terreiro, ele assume essa identidade de volta. Então, por exemplo, se você faleceu e em algum momento da tua vida você foi um indígena, você pode voltar dentro da Umbanda como um caboclo. É uma entidade, um espírito, que volta com o nome de caboclo. Daí pode ser N tipo de caboclo. Pode ser o caboclo cobra coral, caboclo sucuri, caboclo sete flechas, caboclo tupinambá, enfim, qualquer caboclo. Cada um vai Uhum, ter seu motivo para se chamar daquele jeito. Isso são as entidades. Os orixás são de grandeza maior, né? O candomblé, e eu não vou falar sobre o orixá do candomblé porque eu não me sinto preparado para isso, ele é muito complexo, ele dá muito pano para manga. Mas o uhum, orixá dentro da Umbanda, ele é ele é uma energia que vem de um deus maior, que é o Olodumaré, Zambi, o jeito que você quiser chamar. Então, por exemplo, quando você está evocando de Deus justiça, você está evocando o orixá Xangô. Então, ele é a justiça divina. Quando você evoca um amor, mas um amor maternal, um amor que educa, você está evocando Iemanjá. E assim vai. Cada orixá vai ter seu, sua energia, sua vibração, seu campo de força. Então, Iemanjá tem o seu campo de força no mar,
o Oxóssi tem seu campo de força na mata. Cada um tem seu campo de força, cada um tem sua energia, seu jeito, suas Como se regras. fosse como se fosse uma ramificação de uma divindade que é única. Eu gosto de entender como se fosse assim. é, Pensando no Deus agostiniano, que está fora do tempo e fora do espaço, quando ele quer se aproximar. Isso é uma ideia minha, né? Eu posso estar totalmente errado. Mas eu entendo assim, esse Deus agostiniano está distanciado, e quando a gente precisa evocar ele, ele meio que. Ele precisa se tornar mais terrano, ele precisa se tornar mais próximo. Então ele vai se especificando, né? Então, se você precisa desse Deus mais relacionado com uma sabedoria, com uma força de vontade, com jovialidade, ele vai vir como Oxóssi. Se você precisar dele como curandeiro, como dono dos segredos, essas coisas assim, ele vai vir como Mulu. Ele vai ter essa aproximação dele, esse movimento de aproximação. Eu gosto de usar essa ideia de movimento. Então, esse movimento de aproximação dele que é onde vai surgir o orixá, né? Esse espectro do orixá. Mas tem mais complexibilidades nisso. Eu acho que tem bem mais a se dizer, mas bem resumidamente, eu acho que seria isso. Eu acho que é tão resumido que chega a ser errado, mas resumidamente é isso. E E sobre a. eu só preciso esclarecer mais uma coisa. Tem dois tipos de entidades ontológicas, né? Não entidade, mas entidade ontológica, que usam o nome de Exu. Tem o Exu Orixá, que daí é o orixá candomblecista, não esse orixá que eu falei agora, ele é o orixá candomblecista. E tem a entidade Exu, que é o espírito que faleceu e decidiu voltar para a terra dentro dos terreiros, voltar com uma identidade, e essa identidade vai usar o mesmo nome, vai usar o nome de Exu. Porque eles são espíritos que foram historicamente adotados por esse conceito do orixá Exu, né? Eles são os reis da noite, o povo da rua. é, Esses são os Exus entidades. E o orixá Exu é assim, ele é o dono da rua, ele é o rei da noite. Então quando veio essa identidade, eles meio que abraçaram essa identidade do orixá Exu. Mas são Uhum. completamente diferentes. O orixá Exu é uma coisa das crenças candomblecistas, e dentro das umbandas e algumas correntes do candomblé tem o culto das entidades Exus, né, que daí são espíritos. E os Exus são só as entidades masculinas, né? As entidades femininas são pombagiras. Então, é o casal, digamos assim, é Exu e Pombagira, e enquanto, por exemplo, caboclo é caboclo e cabocla. Mas, Uhum. enfim, são essas as diferenças. Entidades são espíritos, e daí, dentro da entidade, eles vão se dividir em várias coisas, né? Caboclo, preto Uhum. velho, erê, que é a criança, o exu, o baiano, assim vai. E o orixá são na Umbanda são 9, né? Oxalá, Oxóssi, Oxum, Iemanjá, Omulu, Ogum, Xangô, Iansã e Nanã. Então, são 9 orixás que não encarnaram, não foram pessoas vivas, né, dentro da crença umbandista. Falando um pouco das características mais específicas do caso dos orixás, eu tenho uma dúvida sobre Iemanjá. Né? Uma vez eu vi uma imagem de Iemanjá assim, na internet, né? Que é uma das orixás mais populares, eu diria, Sim, no Brasil. E essa imagem, ela era de uma Iemanjá branca, né? sim. E, embora eu tenha visto outras imagens de orixás negras, essa era branca. E outra vez eu fui uma certa vez eu fui no terreiro, né, de Umbanda, do tio Antônio, no Portão, e Conheço. lá eu percebi que a maioria das pessoas que frequentavam eram pessoas brancas também. Algo Uhum. que, enfim, que me causou um certo estranhamento. E aí a minha pergunta seria, é uma característica geral da Umbanda, primeiro, né, primeiro se a imagem do orixá
tanto faz se é branco ou negro, ou pardo ou asiático. E a segunda pergunta seria se é uma característica geral da Umbanda, na Umbanda haver mais fiéis brancos do que negros, e se você teria alguma ideia do que por que isso ocorreria. Bom, Essas duas questões aham, bom, relacionadas à raça, sim, bom, assim, né, a presença de brancos, negros, etc. aham. Bom, sobre Iemanjá Branca, essa imagem clássica é Nossa Senhora dos Navegantes, que está muito relacionada com Hum, Iemanjá. Mas eu acho importante a gente uhum, lembrar que os orixás são negros, isso faz parte da história. Mas também faz parte da história esse sincretismo, uhum, né? Você lembra? Por questões de racismo religioso, eu acho importante lembrar que Iemanjá é negra, né? Ela veio da África. Mas, uhum, sinceramente, a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes tem sua história também. Então tem que ser respeitada igualmente. uhum, Igualmente, é. uhum, Mas sobre a questão dos brancos se eu ter observado que tem mais brancos na Umbanda, eu gosto de imaginar que é uma questão de hierarquia. Então, o branco ele vai para a Umbanda porque ele tem que ouvir do ancestral negro o erro que os ancestrais brancos fizeram. E não só do negro, mas do ameríndio, de todos os povos ciganos também, mas principalmente do povo uhum, negro, que é bem participativo nessa questão. É, eu acho que é um movimento da espiritualidade trazer mais brancos para a Umbanda, porque a gente precisa ouvir. E se a Umbanda foi uhum, anunciada como aquela que quem quiser falar, que fale, e quem quiser que ouça, ouça, se é nesse movimento que a Umbanda funciona, eu acredito que a espiritualidade convida a gente a ouvir, né? Convida a gente a observar os nossos erros. Então, quando você louva uma entidade que se diz um preto velho, que diz ter sofrido a escravidão na pele, ou o povo indígena que, por exemplo, nós temos dentro do terreiro o caboclo Tupinambá que, e o caboclo Aimoré. Ambos trazem esse nome porque foi um genocídio com todos os ameríndios, mas com esses foi quase uma extinção, um genocídio quase extinção. Com os outros é um genocídio também quase extinção, mas com os Tupinambás sobrou pouquíssimos. Aí Moré acho que não tem nenhum mais. Enfim, uhum, mas eles voltam com esse nome e a gente louva eles com esse nome. É uma lembrança nossa, a gente não pode fugir disso. Eu acho que é esse o movimento que a uhum, Umbanda uhum, faz, de a gente resgatar o que aconteceu na história. E é justamente isso, isso foi um dos trabalhos, os dois trabalhos que eu apresentei na UFPR foi nesse sentido, né? Um deles se chamava Os Mortos Nos Mandam Lembrança, porque é justamente nesse sentido, os espíritos têm uma vontade de fazer justiça nos túmulos, né? E daí os espíritos umbandistas trazem isso para dentro do terreiro. Mas os espíritos têm isso de resgatar o que foi injusto, resgatar o que foi feito errado e falar. Então, e às vezes, e as pessoas se perdem justamente por isso, porque as macumbas, umbanda, candomblé, muitas vezes não fala com palavras. Muitas vezes você não ouve alguém falando, mas dentro da ritualística você vê. Então, por exemplo, o preto velho não necessariamente fala para você, olha, eu tenho as costas toda cheia de cicatrizes. Ele não precisa falar, porque durante todo o ritual você escuta pontos cantados, né, cantigas, que contam histórias. Então, esse preto aqui, ele trabalhava. Tem uma música que fala que preto fica trabalhando e branco fica só olhando. Tem música que fala sobre preto chorando porque conseguiu a liberdade. Tem música de preto que só conseguiu liberdade depois que faleceu. Então, os pretos velhos resgatam isso de várias maneiras. Eu acho legal um bando ter bastante gente branca justamente por isso, pra gente resgatar isso. Eu sinto muito isso em mim. Cometo erros, com certeza, mas participando das macumbas, eu percebi que eu mudei muito. Por exemplo, eu comecei a entender, por exemplo, a importância de o Adonira Barbosa cantar errado no samba.
e não canta certo. Eu aprendi isso por causa que eu sou dentro da macumba. Ou aprendi, por exemplo, segredos que muitas vezes a gente acha que é bobagem, mas são coisas legais. Por exemplo, depois que eu virei um bandista, eu gostei muito de acompanhar os desfiles das escolas de samba, porque ali tem muita informação legal. Todo ano eles trazem coisas assim que são afro, que são relacionadas muito forte com as crenças das macumbas. Então, enfim, entre outras N coisas que eu poderia citar. Mas é justamente esses movimentos da macumba, de você se colocar como ouvinte de, de Uhum. povos que foram subalternos por muito tempo. Não só a Umbanda, mas todas as Uhum. macumbas. Você se coloca como ouvinte do senhorzinho que era benzedeiro e que faleceu e porque teve a Inquisição aqui, né? Teve uma Inquisição aqui que foi bem bruta, aliás. Que essa pessoa foi é, queimou na fogueira porque ele rezava uma reza que não podia. E hoje em dia ele volta e ele traz de novo esse conhecimento. Ele fala assim: olha, eu curava com essa reza. Por que vocês não podem usar isso a favor de vocês? Então, eu acho que é importante ter branco um bandista. E eu acho, se, o pai Caetano fala uma coisa que eu concordo. E é dever do branco umbandista prestar atenção nessas coisas. É dever do branco relacionar o caboclo cobra coral, o caboclo aimoré, o caboclo tupinambá com os indígenas brasileiros, com o genocídio dos indígenas brasileiros. Você tem que relacionar. Se você louva uma entidade que se diz ameríndia, você tem que relacionar ela com o genocídio que está acontecendo com o povo Yanomami, com os garimpeiros, a questão dos Aikiowara com o Covid. Enfim, a gente tem que relacionar isso. O umbandista não pode ser um umbandista só dentro do terreiro. Ele tem que louvar os ancestrais ameríndios e, por louvar os ancestrais ameríndios, ele tem que se solidarizar com esse povo que ele está louvando o ancestral, né? Eu acho muito interessante o modo como essa questão que você falou de uma certa inversão da hierarquia ocorre no interior da Umbanda, e acho muito interessante que, enfim, ao inverso de uma religião como o catolicismo, né, onde você tem uma estrutura rigorosa, assim, hierárquica, né, bastante vertical de cima para baixo, você tem na Umbanda algo um pouco diferente. Uma pergunta que eu gostaria de fazer é se você encontra certos aspectos hierarquizantes na Umbanda, ou então se ela é uma religião muito, muito horizontal, bastante, tipo, plenamente horizontal, e que dá, né, como você falou, que é um lugar para todos falarem, que dá espaço para os fiéis discutirem questões das mais diversas. Então, haveria elementos hierarquizantes na Umbanda, ou seria uma religião plenamente horizontal e aberta para discussões dos diversos tipos? Eu acho que tem um pouco de hierarquia, mas é uma hierarquia que não é tão forte. Isso é uma questão mais de saber mais. É um respeito Uhum. com o mais velho, digamos assim, né? Então, tem gente que faz mais coisa porque ele sabe mais coisa. Então, por exemplo, assim, o pai de santo, ele é uma autoridade no o pai e a mãe de santo, eles são autoridades do terreiro, perdão. Eles são autoridades do terreiro não porque eles são mais importantes, é porque eles conhecem mais coisas, eles têm responsabilidades diferentes. Então, por exemplo, tem Uhum. uma musiquinha que, que no meu terreiro eles cantam para chamar o Senhor Exu do Lodo. E quando eles cantam pro Senhor Exu do Lodo, eles falam assim: Cambone segura a gira, Pai de Santo segura o congá, Ogã segura a tabaque que Exu do Lodo vai trabalhar. E para mim essa música ela mostra muito bem essa ideia de que não é uma hierarquia. Cada um tem o seu dever. Então, por exemplo, assim, o Cambone segura a gira, não é o Pai de Santo. O que é gira? A gira é o ritual, né? O Cambone é o faz tudo. Ele não é uma pessoa importante. No sentido, tipo, se você vê no terreiro as pessoas como elas se organizam, você tende a ver que um é mais importante que o outro por quantidade de colares de conta,
enfim, por N coisas. Então, se você vê com esse olhar, que eu acho que é errado, se você olha com esse olhar, você vai achar que o Cambone é o menos importante, porque ele é o que menos tem adereços, é o que mais faz trabalho braçal, mas se não tiver Cambone, a gira não segue. O Cambone precisa estar lá para ajudar a entidade, porque o Cambone ele serve para N coisas. É ele que faz a limpeza, é ele que organiza, é ele que faz o tempo da gira, junto com a Curimba, que é quem toca. É ele que faz o tempo da gira, é ele que traz pessoas para fazer consulta e tira consulta e chama outra pessoa. É ele que traduz, porque às vezes as entidades elas têm uma linguagem diferente da nossa, eles vão falar coisas que a gente não entende e o Cambone tem que traduzir para a pessoa que está recebendo essa consulta. Então, sem o Cambone, a gira não segue. Então, se você vê com um olho hierarquizante, você vai dizer que o Cambone é o menos importante. Mas ele não é. Sem ele, a gira não se segue. Sem ele, o ritual não acontece. O pai de santo segura o Congar. O Congar é o altar, né? Eu não gosto de falar altar porque você vai estar traduzindo para a linguagem de outra religião. Mas é onde está as energias do terreiro, né? O pai de santo ele é o zelador do terreiro. Ele que zela pelos filhos de santo, pela mediunidade dos filhos de santo, é ele que transforma a gira em um ritual seguro, é ele que traz informação, é ele que faz mediação entre os espíritos dirigentes do terreiro e os médiums. E o Ogã segura o atabaque, né? A Curimba, que é o Ogã, o samba, enfim. A Curimba é quem toca, eles dão o ritmo, eles que dão o tempo do terreiro, é eles que dizem quando que a entidade tem que baixar, quando ela tem que desincorporar, quando que é a hora de consulta, quando que é a hora de vibração, quando é só ritual de abertura, quando fecha o terreiro. É ele que anuncia isso. Então, cada um tem a sua importância. E essas importâncias são pelas coisas que eles sabem. Então, o Cambone, o Cambone tem a vantagem da dúvida. Ele não sabe nada e por isso ele faz tudo. É ele que limpa, é ele que acende as velas, é ele que ajuda a entidade, é ele que põe a capa nos Exus, que é uma honra dar a capa pro Exu, é ele que dá a bengala pro Preto Velho, que também é uma honra. Enfim, é ele que faz tudo. Então, ainda existe, obviamente, um Existe. nível de horizontalização dentro da Umbanda, que permite, enfim, essas várias pessoas, essas várias figuras atuarem de maneira, de certa maneira, igualitária. Sim, a hierarquia única que é clara, a única hierarquia que é regra de ouro que você tem que respeitar é a entidade. A entidade, você não pode tratar ela como teu colega, você não pode tratar ela como alguém ralé. Ele é teu pai, tua mãe, ele é alguém importante, um senhor, senhora, porque ele é um espírito que decidiu vir ali por boa vontade. Então você tem que, né? Se você recebe uma visita de grande importância na tua casa, com certeza você vai tratar ele muito bem. E eles são todos de grande importância ali. Então, eles sim, ali você tem que respeitar um tipo de hierarquia. Ali você tem que respeitar, mas dentro dos encarnados, dentro dos vivos, é uma coisa muito mais. Eu tenho que respeitar ele fazer isso porque ele sabe como fazer. Eu não sei, então deixa quieto. Nesse sentido, né? Não é questão de importância. Não é que ele é melhor. É porque ele sabe mais. Ele foi iniciado em outras coisas que eu não. Eu me interesso muito sobre essa questão, digamos, do quanto, quanto horizontal, do quanto a horizontalidade existe na Umbanda, enfim, em outras macumbas também, em outras religiões de matriz africana, porque, enfim, eu lembro muito bem, né, da nossa conversa, você falando sobre a aceitação, né, de pessoas LGBT dentro da Umbanda, e essa é uma questão que me é muito interessante. Né? Eu queria fazer uma pergunta justamente nesse sentido de qual que é o estatuto das mulheres dentro da Umbanda, né? Se é um estatuto idêntico, igual, digamos, se é um estatuto igual em relação aos homens, qual que é o estatuto dos LGBT dentro da Umbanda, se é um estatuto igual aos dos heterossexuais, como que funciona, digamos, a heterogeneidade nesse sentido, né, de gênero, de orientação sexual,
na Umbanda e, enfim, nas demais religiões afro-brasileiras, né? Todo pai de santo que eu conheço fala, a porta tá aberta. Quem quiser falar, fale. Quem quiser ouvir, ouça. Não tem Uhum, diferenciação. É, uhum, pode ser pai de santo, pode ser mãe de santo, pode ser samba homem, samba mulher, pode ser Ogã homem, Ogã uhum, mulher, pode ser o que você bem entender, porque não importa. Isso vale para os espíritos também. Tem muita mulher que incorpora espírito homem, tem muito homem que incorpora espírito mulher. Não gênero, sexualidade, pouco importa. O que importa ali são as intenções que serão feitos, né? Então, ali a gente precisa dar atenção aos necessitados, ali a gente precisa abrir caminho, abrir portas para os povos que são excluídos de tantos lugares. Então, pouco importa o teu passado também. Eu lembro, uhum, eu fiquei por muito tempo como cambone do senhor Exu Tranca-Rus do Cruzeiro, e eu lembro que mais de uma vez, acho que umas 3, 4 vezes, pessoas que tinham acabado de sair da cadeia iam falar com o seu Exu Tranca-Ruas. E você tem essa tendência de olhar torto. E eu aprendi com o seu Tranca-Ruas que isso é errado. O seu Tranca-Ruas tratava a uhum, pessoa, aliás, muito melhor. Porque a pessoa precisava ser tratada melhor. uhum, Então, uhum. não interessa teu passado, teu gênero, nada. Não interessa. Isso, isso é muito, eu diria que isso é bastante claro, assim, para todos os fiéis que frequentam os terreiros, porque a gente vê, por exemplo, no cristianismo, é, você pode utilizar o cristianismo, né, você pode utilizar o evangelho para dizer que né, ame o outro assim como eu te amei, disse Jesus. Então, o amor é o que importa acima de tudo. E essa, digamos que é a doutrina a ser ensinada e a ser compartilhada e a ser, digamos, divulgada o máximo possível. Sim, É isso, digamos, que um cristão deveria ser, pelo menos, né? Mas nós sabemos que isso não ocorre, digamos, na prática. Eu queria saber, enfim, se realmente isso na Umbanda é algo realmente mais claro, assim, para todos os fiéis, sobretudo em relação a questões de orientação sexual, assim, que é um pouco mais delicada do que questões de gênero, né? Existe várias mulheres, existem vários homens, mas geralmente pessoas de orientação sexual distinta, que não é heterossexual, são minoria, e as minorias nós sabemos que muito frequentemente sofrem opressões muito maiores, né? eu não posso dizer pelas vivências dos outros terreiros. Do meu terreiro, quando aconteceu alguma coisa assim, foram rapidamente censuradas. Assim, não é positivo esse tipo de interação, então logo é cortado. Uhum, uhum, É falado muito abertamente disso lá nos terreiros, eu vejo bastante isso. Eu conheço pai de santo que abertamente é casado com outro homem e tá tudo certo. Isso não importa realmente, assim. E os terreiros que eu conheço e a vivência que eu tenho nos terreiros é, é muito. É uma reação muito rápida de se tá acontecendo tem que ser cortado. Qualquer tipo de atrito, seja ele racismo, seja ele questão de gênero, seja ele questão de sexualidade, enfim, o que for, tem que ser cortado porque não cabe ali preconceito, porque justamente é um lugar de você abrir espaço para qualquer um. Como é que você pode abrir espaço para qualquer um e ao mesmo tempo você não querer que fulano ou ciclano estejam lá? Não, esse discurso não se fecha. Então, e eu acho que isso se mantém justamente pelo fato que eu falei inicialmente. Eu sinto, por exemplo, estava conversando uma vez com um amigo meu sobre que estuda cinema, sobre por que Green Book não é um bom filme para falar sobre racismo. Ele fala que esse filme não é bom para falar sobre racismo porque ele tende a mostrar o racista como alguém mau. E daí a pessoa vê o filme e fala assim: ah, eu não sou uma pessoa má, então eu não sou racista. Quando não, você pode ser racista. Eu, por exemplo, às vezes eu tomo atitudes que eu vejo que são racistas e eu fico um pouco preocupado, tento mudar. Mas a gente faz, acontece, a gente tenta mudar. Mas você não é mal.
Não existe isso. Você é mau, então é racista. E eu sinto que isso acontece nas outras religiões, isso é afirmado, né? Você é cristão, você é do bem. Então, se eu sou do bem, eu não faço mal, eu não sou racista, não sou nada. E como eu falei lá no começo da entrevista aqui, eu vejo nas macumbas que você precisa reafirmar 100% do tempo aquilo. Então, você não é racista? Então 100% do tempo você tem que lutar contra isso. Né? Não, é aquela questão, né? Não basta ser racista, tem que ser antirracista, né? Não basta, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, né? Você tem que lutar, você tem que combater. E eu sinto que isso acontece, porque dentro da Umbanda você tem que reafirmar, é uma moral cíclica. 100% do tempo você tem que ficar afirmando as tuas decisões. Você pode mudar a tua decisão a qualquer momento. Você tem que ficar 100% do tempo afirmando que você tomou aquela decisão. Então, eu tomei a decisão, por exemplo, de não beber álcool. Você vai 100% do tempo reafirmar isso. E a mesma coisa com o racismo. Você pode se dizer não racista, mas em algum momento você ser racista. E se você não perceber isso, cabe ao outro te falar. E eu vejo que isso acontece, terreiro. Tipo, não gostei. Não foi legal. Pessoa, perdão. Ou se acontecer um atrito, daí a pessoa é orientada de uma maneira diferente, né? Mas tem essa questão da conversa, de interação. Tá errado. Então, beleza. Vou recuar. Vou tentar fazer diferente. Gabriel, dirigindo-se um pouco aqui enfim, concluindo, né, um pouco a nossa conversa, eu queria né, uma última questão, seria perguntar para você qual que seria o primeiro passo, você diria, para que alguém, enfim, se desvencilhasse dos seus preconceitos em relação à Umbanda, em relação às religiões de matriz africana, das macumbas, como um todo. O que você diria o que você diria, assim, que poderia ser um caminho, uma via inicial, assim, para pessoas que, né, às vezes, têm certa hesitação em relação a essas religiões, tem um certo distanciamento, um certo estranhamento. O que você diria para essas pessoas? Qual seria o primeiro passo para se desvencilhar desses preconceitos e, digamos, dar uma abertura maior ao outro, à multiplicidade? Bom, eu volto àquilo que eu estava falando bem no começo lá, sobre o que significa macumba. Os cumbas eles são pessoas que encantam, né, palavras, eles são poetas. Então, todas as religiões afro-brasileiras, todas as macumbas, elas têm essa tendência de encantamento, de poesia, de arte, de política. Elas são movimentações que sempre são movimentos que vão em direção à arte, e não só isso, mas ela tem uma filosofia de que para eu existir eu necessito do outro, né? Então é sempre uma questão de alteridade, de estar aberto, de ajudar. Você nunca vai ver uma pessoa de religião afro querendo converter alguém. Você nunca vai ver alguém de religião afro fazendo uma guerra santa. Porque as religiões afro, as macumbas, não são crenças que acreditam no eu sou isso ou isso, eu sou isso ou aquilo. As macumbas têm como filosofia o não e. Eles têm como filosofia, perdão, eles não têm como filosofia o ou, eles têm como filosofia o e. Então eu sou isso e isso. A sociedade é assim e assado. Então, nós somos abertos, nós queremos interagir, nós queremos estar em relação com outras pessoas que fazem parte da mesma sociedade que a gente. As nossas crenças são diferentes porque nós vemos diferente, mas, sinceramente, as nossas crenças são: preserve o meio ambiente, ajude o teu próximo e sempre lembre das pessoas que faleceram. Basicamente, são esses 3 pilares que eu vejo em todas as religiões afro. Preserve o meio ambiente, cuide do próximo, lembre do seu ancestral. Eu não vi nenhuma coisa aí que prejudique o outro. Bom, Gabriel, brigadíssimo por essa conversa que a gente teve. Realmente trouxe muitas coisas muito interessantes, enfim, focando em vários
temas históricos, filosóficos, etc. Obrigado mesmo. E eu pediria, enfim, para o pessoal aí compartilhar esse vídeo e enfim, mostrar para os seus amigos, colegas e familiares. Acho que é isso. Obrigadão, Gabriel. Obrigado. Bom, eu só queria dar uma nota final e eu acho importante dizer que, Uhum. como dentro da filosofia tem autoridade nenhuma, então me perdoem pelos erros dentro da filosofia, e dentro das macumbas também tenho pouquíssima autoridade nenhuma, então também não me perdoem algum erro. É importante dizer isso porque eu não sou pai de santo, eu não estou dando doutrina para ninguém, né? Eu só estudo isso dentro da filosofia, na minha pesquisa, né? Isso não, isso não quer dizer nada. Então, só queria dizer isso e agradecer pelo espaço. E é isso. Que as pessoas que se interessaram que vão buscar mais. Acho interessante as pessoas quererem saber mais sobre. Quanto menos intolerantes, melhor.